Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite, querido. Vamos lá, Patel? Boa noite. Deixa eu já começar a oração, 8 e ponto, horário de Brasília, vamos lá. Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por mais essa noite de reunião, Senhor, diante da Tua presença, com a disposição de aprendermos mais, Senhor, com as Sagradas Escrituras, Senhor. Nos abençoe, Senhor, abra o entendimento, que o Seu Espírito medie essa reunião, para que todos saiam aqui mais fortalecidos, com maior compreensão e conhecimento de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos começar já no finalzinho de 2 aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Temos uma visão muito bonita dada ao apóstolo Paulo. Recebeu uma visão muito linda do paraíso. Então, o 12, vamos ler do 1 ao 9 rapidamente. E o finalzinho tem uma lição importante aqui para todos nós. Então, diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 9. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, até aqui, irmãos, até o versículo 6, nós vamos ver que o apóstolo Paulo teve uma grande visão do paraíso, e era tão maravilhosa a visão, que ele não tinha palavras para descrever o que ele presenciou. E isso não é para um ignorante, né? O apóstolo Paulo era um fariseu entendido nas Escrituras, então não faltava vocabulário, não faltava discurso, não faltaria eloquência e comunicação para ele comunicar o que ele viu. Então, de fato, ele deve ter visto algo extraordinário mesmo, que mesmo para o homem da sabedoria e do conhecimento dele não conseguiu descrever. E olha só que legal, a partir do versículo 7, ó. Então, o homem que viu isso poderia se encher de arrogância e de prepotência de ser alguma coisa, né? E o Senhor, sabendo isso, ele deu um remédio para Paulo, um comprimido para Paulo. Olha só, no versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, o Senhor, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só, irmãos, que importante, né? Então, o apóstolo Paulo viu uma visão única, indescritível, e ele poderia ter se vangloriado, se exaltado, se enchido de vaidade. O Senhor, sabendo isso, os historiadores, os estudiosos não sabem de que forma veio esse espinho. Alguns conjecturam que foi uma enfermidade que o apóstolo Paulo tinha. Outros falam que era uma pessoa que o perseguia no seu ministério, que não o deixava em paz. Mas, enfim, Paulo orou para que o Senhor retirasse esse espinho, e o Senhor se recusou, falando para Paulo que a graça dele o bastaria. Então, às vezes, o Senhor deixa determinadas adversidades, determinados cenários ruins nas nossas vidas, porque Ele sabe se que determinada área melhorar, a gente pode se perder. Então, ali, o Senhor não atendendo à oração de Paulo, era para o próprio bem do apóstolo Paulo, para que ele não se perdesse em vaidade e em vanglória. Então essa é a primeira lição importante, de 2 aos Coríntios. E aqui nós já vamos para Gálatas.
E aí, como sempre, toda nova carta eu vou contextualizar para vocês entenderem um pouco sobre aquele contexto. E já faço uma pergunta para vocês. Alguém faz ideia de onde estava a igreja de Gálatas? Vamos ver se alguém sabe me responder. Sem consultar o chat GPT, hein? Alguém faz ideia? Então ninguém se pronunciou, então vou falar. Então a região da Galácia, onde tinha a igreja de Gálatas, ela está atualmente onde está a Turquia. Então a Galácia era uma província romana que ficava no centro da Turquia, bem no centro. Uma parte ia para o norte, uma parte ia para o sul. Então é como se fosse uma faixa vertical, uma zona de faixa vertical no centro da Turquia, onde tem a atual Turquia hoje. E o apóstolo Paulo plantou essa igreja. Na primeira viagem missionária, ele já começou a plantar essa igreja. Na segunda viagem missionária, ele foi fazer a manutenção, né? A consolidação nos dias de hoje, o que fazemos na Caris. Então ele evangelizou aquelas pessoas na primeira oportunidade, na segunda ele os consolidou, os fortaleceram em Cristo. E depois, por fim, ele cuidou dessa igreja com cartas, né? Vieram testemunhos para Paulo de que essa igreja, ela possui um grande defeito que nós vamos ver adiante aqui. Qual defeito seria esse? Motivo deste defeito que o apóstolo Paulo escreveu uma carta para exortá-los e tentar apartá-los desse grande defeito. Então, basicamente é isso em relação aos Gálatas. E aí eu vou começar aqui no capítulo 1, versículo 8. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, olha só a seriedade disso. Ó. Ainda que Paulo voltasse e pregasse algo diferente, ou que aparecesse um anjo do céu e anunciasse algo diferente, era para eles considerarem isso anátema. Assim como já vos dissemos agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então aqui, irmãos, o apóstolo Paulo, ele sabia o que estava por vir. E aqui eu faço uma outra pergunta para vocês. Ó, nós temos nos dias de hoje, pelo menos, 3 igrejas atuais dos nossos dias que nasceram através de revelações de anjos. Vocês sabem quais são essas 3? Vocês fazem ideia? Eu não sei. Então, uma delas são os Testemunhos de Jeová. A segunda, vocês adivinham? Adventista? Adventista do sétimo dia, muito bem. Falta mais uma. Essa não é tão famosa aqui no Brasil, mas é bem forte nos Estados Unidos. Começa com M. M-O. Os Mormons, perfeito. E nós temos uma religião, uma das 3 principais religiões do mundo, que também foi pautada numa revelação de um anjo. Vamos ver se vocês sabem. Esse profeta alegou que o anjo Gabriel que ministrou isso para ele. O profeta Maomé, o Islã. Então, essas 4 vertentes, então o Adventismo, as Testemunhas de Jeová, o Mormonismo e o Islã, todas elas foram originadas aparentemente pela revelação de um anjo que vos trouxe uma revelação para essas pessoas. Aí cada pessoa recebeu uma revelação diferente desses anjos, entende? E o apóstolo Paulo já tinha profetizado isso aqui em Gálatas. Ele falou, ainda que um anjo vos apresente algo diferente do que eu vos preguei, ou eu mesmo, seja anátema. Então, para vocês verem que isso iria aparecer no curso da história, né? Pessoas que poderiam enganosamente ter recebido essa revelação do anjo, ou inventado essa revelação, Deus o sabe, se eles inventaram ou se eles foram enganados por Satanás,
trouxeram uma doutrina diferente da qual o apóstolo Paulo apresentou para as igrejas daqueles dias. Então, o perigo de revelações que não estão pautadas no Evangelho de Cristo. Então, muito cuidado com evangelhos que são pautados por visões, por revelações, e que não estejam de acordo com as primeiras palavras que o apóstolo Paulo anunciou a todas essas igrejas que estamos estudando aqui. E aí, na sequência, nós temos, ainda no capítulo 1, do 11 ao 17. Diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha só, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele mesmo recebeu diretamente de Jesus o evangelho. Não teve mediador, não teve um outro homem ou um anjo representando a Jesus que ensinou esse evangelho para o apóstolo Paulo, mas foi o próprio Cristo que apresentou esse evangelho para o apóstolo Paulo. E aí ele continua: Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E nós presenciamos isso no livro de Atos, né? E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue. Então, o que ele quis dizer com isso? Então, ele perseguia a igreja de Deus, como nós vimos em Atos 8, né? Ele perseguia, fazia os mentir, blasfemar, e depois o Senhor fez ele cair do cavalo a caminho de Damasco. O Senhor Jesus falou com ele diretamente, restituiu a visão de Paulo através de Ananias, o batizou com o Espírito Santo, o evangelizou Paulo particularmente. E aqui no 16 Paulo fala que ele não foi consultar nem carne nem sangue, ou seja, ele não foi aprender com nenhum dos apóstolos de Jerusalém o evangelho. Cristo ensinou para ele diretamente. E aí ele falou aqui no 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então aqui Paulo, ele deixa claro que o evangelho que ele pregou, tanto para Galácia, tanto para Éfeso, tanto para os romanos, via carta, tanto para os gregos, Tessalônica, Corinto, todo lugar que ele pisou a planta dos pés dele, o evangelho, ele veio direto de Cristo para ele. Ele não foi instruído por carne e sangue, por nenhum apóstolo e por ninguém. E é por isso que ele instrui a ninguém receber um outro evangelho. Porque o evangelho de Paulo era o evangelho mais puro possível que pudesse ser passado. Bem como dos apóstolos, né, que eram testemunhas de Cristo. Os apóstolos, Pedro, Tiago, João, também receberam o evangelho puro, direto de Jesus Cristo, sem nenhum mediador. Jesus passou diretamente para eles, tanto os apóstolos diretos, quanto o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo. Então essa é a apologia que o apóstolo Paulo faz aqui. E aí na sequência, nós já temos Gálatas, capítulo 2, do 1 ao 8. Aqui nós vamos começar a ver agora qual que era o problema da igreja dos Gálatas. Então, Gálatas 2, do 1 ao 8. Então aqui é o diagnóstico. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente os que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então o apóstolo Paulo, depois que ele fez a primeira viagem missionária e pregou o evangelho para os gentios, principalmente da Galácia, da Turquia, que é onde ele ficou majoritariamente na primeira viagem, o apóstolo Paulo, ele apresentou esse evangelho em Jerusalém, aquele mesmo evangelho que ele pregou aos gentios lá na Galácia, ele apresentou para os apóstolos em Jerusalém. Então foi isso que eu preguei, né? E aí, olha o que aconteceu aqui, no versículo 3.
Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Então a queixa do apóstolo Paulo foi a seguinte: depois deles verem toda a glória de Deus pela ministração dele aos gentios, visto que os gentios não precisaram ser circuncidados para serem convertidos, para aceitarem o Senhor Jesus e serem batizados com o Espírito Santo, aí eles escutando tudo isso, eles ainda quiseram circuncidar a Tito. Eles ainda quiseram expor a Tito o ritual do Antigo Testamento. Eles ainda queriam aplicar a lei de Moisés, a qual o Senhor rasgou no madeiro ao expirar na cruz. Então eles estavam querendo trazer de volta a lei de Moisés e trazer a justificação pelas leis novamente. E isso é a igreja de Jerusalém ainda. Olha só como estava contaminada ainda esse espírito de você ainda ser salvo pela lei de Moisés e a lei de Cristo, o Novo Testamento, não ser suficiente. E aí continuando aqui, ó, no 5. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. Então Paulo, ele não aceitou essa conduta deles tentarem escravizá-los novamente com a lei de Moisés e tirá-los da liberdade que eles tinham em Cristo, no amor. E aí, ó, no 6 ele diz assim: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Porque aquele que operou fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Então aqui Paulo os resistiu, né? Até porque Paulo estava corroborado pelo que o Senhor Jesus tinha feito lá na primeira viagem missionária. Então ele não aceitou que esses irmãos tentassem trazê-los novamente para o jugo da lei. E aí, ó, nós temos aqui agora, no capítulo 2, do 12 ao 21, uma das partes mais fortes, acredito que é a parte mais forte dessa carta, em termos de ousadia, de macheza em Deus por parte do apóstolo Paulo. Olha o que ele fez aqui, irmãos, a partir do capítulo do versículo 12, do capítulo 2. Olha só. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Então ele está falando de Pedro, tá? Pedro, então, antes dos judeus chegarem, Pedro, ele estava coexistindo com os gentios de uma maneira normal, como se os gentios fossem irmãos dele em Cristo. Então isso que Paulo está falando aqui, ó, porque antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram os outros judeus, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então vocês veem uma hipocrisia de Pedro. Então Pedro, na ausência dos judeus mais ortodoxos, ele tratava os gentios de uma forma. E depois que esses gentios ortodoxos chegaram, ele se apartou dos gentios, né? E por vergonha mesmo, né? Para não dizer para o seu povo mais ortodoxo que tinha comunhão com os gentios, se afastou sendo hipócrita, sendo um aos gentios e sendo outro aos judeus. Coisa que o Senhor Jesus abominava, e foi o que o Senhor Jesus mais chamava a atenção dos fariseus quando ele estava encarnado. E aí olha só no 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E aí, olha como o apóstolo Paulo respondeu a todo esse quadro hipócrita. Olha só no 14. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, que é o oposto, que é a ausência da hipocrisia e a sinceridade e a verdade, a correspondência do interior com o exterior, disse a Pedro na presença de todos. Então não foi no íntimo, não foi no particular. Foi para constranger a ele e que ele fosse exemplo para todos não fazerem o mesmo. Se tu, sendo judeu, Paulo falando para Pedro, vives como os gentios e não como judeu,
Por que obriga os gentios a viverem como judeus? Olha só, ele lançando na Pedro a hipocrisia de Pedro, na cara de Pedro. Sabendo que o homem, aqui é o evangelho, então Paulo pregando o evangelho a Pedro novamente, ó. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui-me mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então observe, irmãos, aquele Pedro que se constrangeu no passado de ter negado a Cristo, foi transformado, foi feito o principal apóstolo do Senhor, cuja sombra curava. E aquele mesmo Pedro que participou da conversão de Cornélio, o primeiro gentil a ser batizado com o Espírito Santo, esse mesmo Pedro ainda estava sujeito a ser hipócrita, ainda estava sujeito a ponto de querer voltar para a lei e temporariamente querer se apartar da liberdade em Cristo Jesus. Olha só, então, Pedro, depois de tudo que ele passou, depois da renovação, de tudo, ele estava no perigo de novo, pela sua hipocrisia, de querer voltar ao judaísmo, na qual o Senhor sepultou na cruz. E ali, por amor a Pedro, Deus levantou o apóstolo Paulo com ousadia, com coragem, porque imagina, um apóstolo que não foi testemunha ocular daquela época de Cristo, se levantar contra o principal dos apóstolos, publicamente, devia ter muita convicção de quem ele era em Cristo, de quem ele era em Deus. E certamente Pedro recebeu essa repreensão de bom grado, assim como a gente vê no livro de Provérbios, né? Nós vimos muito no livro de Provérbios, que aquele que é sábio se deixa repreender, aceita a repreensão, se converte do seu pecado, daquilo que foi repreendido, e melhora nessa conduta para não ser repreendido naquilo novamente. E certamente Pedro ouviu a repreensão de Paulo, assim como todos os judeus hipócritas, inclusive Barnabé, e naquele momento acredito que Deus tenha feito uma cura muito grande na igreja de Jerusalém acerca disso, dando essa ousadia, essa intrepidez a Paulo de poder falar isso publicamente, de tirar o joio da igreja de Deus naquele momento. Então vocês percebam, a lição que fica aqui então, mais uma vez, é nos despirmos de toda hipocrisia. Então sempre o que está dentro de você, tudo o que está fora tem que estar em correspondência com o que está dentro. E o que está fora tem que ser bondade, tem que ser amor, tem que ser misericórdia, tem que ter evangelho, tem que ser evangelho. E o que tem que estar dentro tem que estar em correspondência com o que você está mostrando. E a segunda lição é que se o apóstolo Pedro esteve sujeito a cair nesse laço do maligno temporariamente, quem somos nós para não cair também? Então é vigiar, orar, e o tempo todo estarmos vigiando, e se o irmão enxergar isso em nós e nos repreender, que sejamos humildes e acatarmos a repreensão e tentarmos modificar isso dentro de nós, para que nossa alma não se corrompa no processo. Então essa é a lição aqui, muito valiosa, essa parte de Gálatas. E depois, na sequência, vamos para o capítulo 3. O capítulo 3, irmãos, eu vou deixar ele por último, porque esse capítulo eu teria que ler ele inteiro. Então, se sobrar tempo, eu volto nele, para ler ele inteiro com vocês, se não, faço um resumo, não tem problema. Então, eu vou pular o 3 propositalmente, porque é o capítulo mais importante de Gálatas. E eu vou para o 4, do 1 ao 7. Depois, se eu não lembrar, vocês me lembram de voltar para o 3. E no 4 diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então aqui é só vocês lembrarem dos filmes antigos, né? Isso era muito comum na monarquia.
Então tinha um rei e ele tinha um filho novo, né? Se o rei morresse, por exemplo, e o filho novo não tivesse idade para governar, ele não tomaria posse da herança ainda. Ele teria um tutor que iria criá-lo, que iria desenvolvê-lo, para quando ele chegasse numa maioridade, numa idade na qual ele teria condição de governar, ele finalmente tomasse posse da herança e governasse no lugar de seu pai. Então é mais ou menos isso que eles estão falando aqui, ó. Então o herdeiro, quando ele é menino, nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então ele já tem a potência, a capacidade de ser rei, mas ele não tem a maturidade etária e de experiência para governar ainda. Aí no 2, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então ele vai ser direcionado, criado, ensinado até determinado tempo que o pai achar melhor para ele poder assumir. E aí no versículo 3, assim também nós, agora falando de nós cristãos, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Então o que ele está falando aqui? Então nós, quando éramos meninos, nós tínhamos conhecimento apenas da lei de Moisés. Apenas a gente tinha conhecimento do que não podia. Então eu sei que eu não posso adulterar, eu sei que eu não posso roubar, eu sei que eu não posso cobiçar, eu sei que eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, que eu não posso desonrá-los. Eu sei diversas coisas pela lei de Moisés. Só que isso é uma maturidade de menino ainda. Isso daqui são só os rudimentos, está falando, ó. E depois fala aqui no 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, o Cristo encarnado, nascido de mulher, ele nasceu ainda debaixo da lei de Moisés, é o que está falando aqui. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Então o Espírito Santo testemunha que nós não somos servos, que nós somos filhos, que clama Abba Pai. Assim, quem já não é mais servo, mais filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis os que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outras vezes a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Então aqui, ó, agora é Paulo falando com os Gálatas mesmo. Agora é um recado direto para a igreja de Gálatas. E pode ver, irmãos, que eles caíram no mesmo pecado que a igreja de Jerusalém caiu. Então, quando somos imaturos, nós só temos a lei e a praticamos para que nós não morremos. Então, nós praticamos meio que por medo da morte. Mas como o Filho do Homem encarnou e nos ensinou o Evangelho, e pregou o Evangelho, e morreu, e ressuscitou, e tirou o jugo de pecado de nós, nós entendemos o porquê nós obedecemos, o porquê nós não devemos matar, o porquê nós não devemos adulterar, o porquê nós não devemos furtar, o porquê nós não devemos cobiçar. O Senhor Jesus, ele nos explica o porquê não devemos fazer, qual que é a mácula nas nossas almas, o mal que irá trazer, e aí nós não mais obedecemos por medo, mas porque nós entendemos o mal que essas práticas fazem se nós desobedecermos ao Senhor. E nós passamos a obedecer o Senhor, primeiramente pelo constrangimento do amor de Cristo em nós, mas também por entender, através do Espírito Santo, as consequências desses atos na nossa alma e ao próximo também. Então é uma consciência madura, totalmente diferente da imaturidade da lei, nas quais nós servíamos e obedecemos por medo. Então percebam que essa consciência de Cristo é como se fosse aquela maioridade que nos dá a capacidade de governar, diferente da lei e da imaturidade, nas quais nós éramos meninos e éramos incapazes. Então olha só que figura de linguagem maravilhosa aqui, que analogia linda o apóstolo Paulo fez. E aí, ele pregando esse evangelho para os Gálatas esqueceram-se disso, quiseram abrir mão do amor de Cristo, da liberdade de Cristo, da consciência que o Senhor Jesus colocou mediante o Espírito Santo, do bem, e quereram voltar para a lei de Moisés, quereram voltar novamente para praticar uma lei
uma lei às quais eles não conseguiriam cumprir em sua plenitude, e portanto seriam condenados por esta lei que eles queriam ser salvos, e quiseram voltar para trás. E o apóstolo Paulo estava lançando isso na face deles, assim como ele lançou na face da igreja de Jerusalém no capítulo 2. Então, basicamente, isso foi o que o apóstolo Paulo estava falando aqui, nesse início. E depois, ainda no capítulo 4, nós vamos agora para o 21 ao 31. Olha só essa alegoria que maravilhosa. Ó. E nós já lemos isso, então vocês vão ter muita clareza nessa analogia. Ó. Então, Gálatas 4, a partir do 21. Diz assim: Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Então está falando para os Gálatas, que querem ser salvos pela lei. Ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, que foi Ismael, e outro da livre, que foi Isaque. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Então vamos lá, recapitular. O Senhor fez uma promessa a Abraão, né? Que ele teria um descendente, e dessa descendência ele multiplicaria muito a descendência de Abraão, e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. O Senhor falou que iria fazer isso. E por um tempo eles desacreditaram da promessa. Sara teve a brilhante ideia de fazer Abraão se deitar com Agar e gerar um filho. Ou seja, ali Abraão e Sara forçaram a promessa e fizeram um filho segundo a carne, sem os planos e os projetos de Deus. Por isso que está falando que esse filho da escrava, ele nasceu segundo a carne. E depois se nasceu um outro filho, segundo a promessa de Deus, no tempo que Deus tinha determinado, que foi Isaque, né? Que nasceu da livre, da que não era escrava, da mulher legítima de Abraão. E aí, continuando aqui no 24. O que se entende por alegoria? Porque estas são as 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Então aqui, irmãos, olha só que metáfora maravilhosa, né? Então, quando o Senhor, quando teve as 2 crianças, Ismael e Isaque, o Senhor já estava mostrando ali que haveria uma diferença entre os filhos da escrava e os filhos da livre. E depois, nós vemos aqui em Paulo que os filhos da escrava são os filhos da lei. Aqueles que receberam a lei de Moisés iriam herdar a Canaã terrestre, né? Então, aquela geração do Egito, ela morreu por rebeldia, né? E os filhos dele, como a gente está vendo agora em Deuteronômio, estão prestes a entrar em Canaã. Só que Canaã é uma terra terrestre. É uma promessa terrestre de Deus que foi cumprida em Josué, quando Josué entrou com aquele povo, quando nós vamos ver mais para frente. E eles entraram debaixo da antiga aliança, debaixo da lei de Moisés. Então é como se eles entrassem como escravos, porque eles estavam debaixo da primeira aliança, né? Agora nós aqui, em 2025, nós estamos sobre a nova aliança. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. E portanto, nós não somos mais filhos da escrava, nós somos filhos da livre, porque nós não estamos sobre o jugo da lei mais. O Senhor Jesus a aboliu e rasgou o véu de separação com Deus na cruz. Então, nós somos essa geração livre. E os Gálatas também eram assim. Quando eles receberam o evangelho de Paulo, eles foram libertos, eles estavam na condição de filhos de Sara, de Isaque. Eles eram os filhos da promessa, que não estavam mais geridos, não estavam mais com a expectativa de serem salvos pela sua própria santidade, pelo guardar os mandamentos da lei de Moisés. E eles retrocederam, né? E voltaram para trás. E aqui, deixa eu ver se eu continuo aqui. Não, aqui tá bom para vocês entenderem o sentido.
Aqui tá ótimo. E depois nós vamos para o capítulo 5 de Gálatas. Do 1 ao 9 a princípio, irmãos. Diz assim, ó. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Então, o que eu falei para vocês, ó. Vocês já estão livres. Não queiram voltar para a escravidão da lei novamente. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então esse é o problema. Ó. Então eles ainda defendiam que ali na comunidade de Gálata não bastava só crer no Senhor Jesus, não bastava só a metanoia, mas você tinha que se circuncidar segundo a aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Senão você não seria salvo. Ou seja, você era salvo por algo que você fazia na sua carne. Ou logo você era salvo pela lei, não por Jesus Cristo. Ou seja, ele estava invalidando a Cristo mais uma vez. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. E aí qual que é o problema disso? Ó? Porque se você querer se circuncidar e voltar a querer cumprir a lei, você está obrigado a guardar a lei inteira. Então, não é suficiente só eu não matar, mas eu roubar, né? Nós vamos ver isso em Tiago mais para frente, né? Na carta de Tiago. Então, vamos supor que eu guarde os 9 mandamentos, só que eu peque no 10º. Eu vou ser condenado por esse. Então, se você pegou uma lei, você tem que guardar o pacote inteiro. E não tem homem que vai conseguir guardar o pacote inteiro. Então, por isso que é inútil esse retrocesso à lei de Moisés. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Separados estais de Cristo, vocês que escolhem, né, se circuncidar, viver segundo a lei. Vós, os que vos justificais pela fé... Mãe, acho que seu microfone tá ligado, mãe. É? Tem que desligar seu microfone. Tá. Deixa eu ver se ele desligou. Vê se você achou. Achou? Aí. Não, eu acho que tá. Vê se você acha o botão do microfone. Peraí. Não? Não achou? Não. Alguém sabe onde fica, irmãos? O botão do microfone? Para ajudá-la aí na tela? Eu acho, mãe, que o botão do microfone está embaixo, lá embaixo, do lado da câmera. Vê se você acha. Na parte mais baixa do celular. E, ó. O segundo... Aí, foi. Deu certo. Agora foi. Deu certinho. Então aqui, irmãos, continuando, ó. Então, separados, no 4, então capítulo 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem circuncisão tem valor algum. Olha só, irmãos, o que tem valor, ó. Olha só que importante. Finalzinho do 6. Mas sim a fé que opera pelo amor. É isso. Então foi isso que Cristo trouxe no evangelho dele. É a fé que opera pelo amor. Então a gente não obedece mais por medo da sentença, mas a gente passa a praticar pelo amor de Cristo transbordando em nós pelo Espírito Santo. É um outro tipo de obediência. Uma obediência por amor, por gratidão, por constrangimento do amor de Cristo e não mais por medo. Aí ele fala aqui, ó. Corrieis bem, então vocês estavam indo bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, aquele provérbio, né? De que um pouquinho de contaminação na igreja pode se expandir para a igreja inteira. Então, essa doutrina de querer voltar para a lei, de querer trazer de volta a circuncisão, poderia virar um dogma que poderia corromper toda aquela igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo estava combatendo aquilo, para que isso não se disseminasse, espalhasse e estragasse toda a massa, todo o corpo de Cristo ali em Gálatas. Então, era isso que ele estava combatendo e lutando ali. E aí,
temos aqui, eu pontuei o versículo 14, só pontuei o 14, ó, ainda do capítulo 5, que é bem importante, diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra. E o Senhor Jesus falou isso já. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vocês veem que a nossa lei, a lei que nos rege, não é a lei do medo, é a lei do amor. É a lei de amar o próximo, de amar o mundo, de espalhar esse amor como sal e terra, como sal e luz. E aí, na sequência, nós temos aqui capítulo 5, 19 a 23, ó, que vai falar das obras da carne e os frutos do Espírito. Ó. Então, olha só que importante. Então, começa aqui no 19. Então, primeiro, quais são as obras da carne? Ó? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Então, essa primeira classe são os pecados praticados pelo corpo, pelas nossas paixões carnais. Aí, na sequência, pecados espirituais. Ó. Depois vem a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. Aqui são os pecados espirituais que podemos praticar. E depois continua: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora vem as boas novas, ó. Vem o fruto do Espírito agora, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência, benignidade, que é bondade, fé, mansidão, que é aquela tranquilidade, aquela paz, e temperança, que é o domínio próprio. É você conseguir dosar a alta intensidade com a baixa intensidade. Então você não ser aquela pessoa apagada, nem aquela pessoa também muito enérgica, mas você ter o equilíbrio. Assim como o apóstolo Paulo, ele sabia ser manso às vezes, mas às vezes ele sabia se impor. Como ele fez no capítulo 2 de Gálatas. Ele tinha esse equilíbrio entre o 0 e o 100, de poder lidar bem com essas marchas, com essas subidas. Então aqui nós vemos claramente os frutos do Espírito, né, e as obras da carne, a grande diferença entre elas. E aí no 23 diz assim, que por os frutos do Espírito, todas essas coisas, não há lei, que é o que o apóstolo Paulo está falando. Se você ama, se você vive no amor de Cristo, nenhuma lei pode te condenar, porque é impossível pecar estando no amor. Entende? Então aqui é importantíssimo essa passagem. E depois nós temos o capítulo 6, versículos 1 e 2, para encerrar. Não, ainda temos o 15, mas vamos ler o 6, 1 e 2 apenas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Então, às vezes você vai ver incorrer um irmão em algum erro, assim como o apóstolo Paulo viu Pedro, por exemplo. Vamos dar os dois como exemplo, né? O apóstolo Paulo, ele advertiu a Pedro, ainda que publicamente ele fez por amor à alma de Pedro, para expor que aquilo não era uma conduta da qual o Senhor Jesus os havia instruído. Mas isso também, o fato de Paulo ter fazer isso com Pedro, o desperta também para que ele não esteja praticando mesmo. E cai naquilo que o Senhor Jesus falou no Sermão da Montanha, né? Então, não julgueis para que não sejais julgados. Porque às vezes você está medindo o irmão, julgando o irmão que está fazendo uma coisa, só que você está fazendo a mesma coisa que ele ou pior. Então, naquilo que nós advertimos e corrigimos o nosso irmão, que nós fazemos um autoexame e verificarmos em nós se nós não estamos sendo hipócritas e praticando a mesma coisa. Então, como o apóstolo Paulo estava limpo da hipocrisia, porque ele tratava tanto os gentios como os judeus com o mesmo espírito, com a mesma liberdade e amor em Cristo, ele estava com a consciência tranquila de puxar a orelha de Pedro e dos judeus que estavam sendo hipócritas naquele momento. Então esse é um ensinamento mais ou menos, que o Paulo está falando aqui, e aí para complementar no 2 ele fala assim,
levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, não é para vocês serem acusadores perversos, que tentem acusar os seus irmãos, para que vocês se coloquem no patamar de superioridade dos seus irmãos, e constrange o seu irmão pelo pecado deles. Mas que vocês chamem esse irmão ao arrependimento, para que você sirva de apoio a este irmão, para que ele perceba que a sua correção é uma correção de amor, para que ele possa se livrar dessa corrupção e se regenerar e passar a viver de um modo diferente. Para assim, quando você fraquejar também, o seu irmão tiver condições também de te erguer. Então um vai levantar a carga do outro. Um irmão está preocupado com a saúde espiritual do outro e não com o espírito de Satanás de acusar para a perdição. Então esse é o ensinamento aqui. E para encerrar, no versículo 15, diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, ou seja, nem o judaísmo, nem a incircuncisão, ou seja, nem o estado de gentil, tem virtude alguma. Mas olha o que é importante. Mas o ser nova criatura. Então, o importante para Deus é que ele enxergue a metanoia, a transformação, a extinção do ser antigo, sepultado com Cristo nas águas do batismo, e o nascimento da nova criatura que emerge do batismo. É isso que o Senhor espera de nós. E é essa a verdadeira evidência do Espírito Santo em nós, que nós fomos batizados com o Espírito Santo, que houve essa regeneração. E é isso que importa. Não é a lei de Moisés, não é nenhum outro sinal, nenhuma outra coisa. A marca que vocês estão batizados, que estão selados com o Espírito Santo, e que são, portanto, filhos de Deus e herdeiros da herança de Cristo, é se houve transformação, mudança de conduta, se houve abandono do homem antigo e acolhimento do homem novo em Cristo Jesus. Então olha só que carta maravilhosa, essa de Gálatas, quantas lições maravilhosas nós tivemos aqui. E agora que eu vou abreviar rapidamente, Provérbios e Deuteronômio, para dar a ideia geral do capítulo 3 de Gálatas. Então, em Provérbios, nós temos aqui rapidamente o capítulo 7, 14. Deixa eu abrir aqui rapidamente em Provérbios. Então, o 7, 14 diz assim, ó. Provérbios 7, 14. É o 7,14 mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu peguei o certo. Ah, tá. Vou ter que ler um pouco antes para contextualizar. Ó. Então, vamos ler a partir do 10. Então, Provérbios 7 a partir do 10. Aí a gente vai parar no 14. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta, não parava em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente ele disse, olha só agora essa parte. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Então aqui, só lembrar da pergunta que a Vânia nos perguntou acerca dos votos, né? Aqui o voto não é tão importante, mas olha só. Então a adúltera, aparentemente, ela teve uma aparência de santidade, porque ela foi pagar os votos que ela tinha prometido ao Senhor. Só que ao mesmo tempo que ela foi pagar os votos, ela foi se oferecer a um homem em adultério, né? Foi com a premeditação, ela foi com a intenção de adulterar com aquele homem, só que no caminho ela pagou os votos ao Senhor. Então, são pessoas que fazem atos aparentemente cristãos, generosos e bondosos, mas já naquele mesmo instante ela já estava com uma premeditação de pecar de alguma outra forma. Então,
é aquele cristão que não se regenerou, que não se transformou. Ele pratica em exterioridade o que o Senhor pede, por exemplo, os votos ali na lei de Moisés, né? O pagamento dos votos. Só que na interioridade, no íntimo, ela estava cheia de intenções adúlteras e de corrupção daquele homem. E é justamente isso que foi combatido em Gálatas, né? Que Paulo combateu em Pedro também. Então, aquela mulher, essa mulher adúltera, o que ela passava no exterior de ser uma cumpridora de votos, não estava em harmonia com o seu interior, que era o interior de intenção adúltera. Então, olha só como se complementa bem o que nós estamos vendo em Gálatas com Provérbios. E aí, na sequência, temos o 8, 12 a 14. Rapidamente aqui. Diz assim. E aqui, antes de começar aqui, isso daqui... Não é essa parte ainda. Vamos ler. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então aqui, a sabedoria, ela está explicando quais são os caminhos dos quais ela está presente. Então, diante de qual caminho que o homem toma, ela vai estar presente na tua vida. E é esse caminho aqui, aquele que habita com prudência, principalmente. Lembrando mais uma vez o que é prudência. Prudência é tudo aquilo que de antemão nós sabemos que vai nos fazer mal e nós optamos por não fazer, por já saber que o desfecho pode ser ruim. Isso é o prudente. O insensato, ele sabe que aquilo poderá vir a ser mal, mas ele aposta, ele paga para ver. E ele vai. E pode acontecer como não pode acontecer. Mas ele está sendo imprudente, ele está abrindo brechas. O prudente, ele já vê, não. Se tem 1% de probabilidade de dar errado, eu não vou. E isso em relação ao pecado, irmãos, que ele está falando aqui. E aí, temos o 8, agora sim, do 22 ao 36. Isso aqui, o apóstolo ele nos deu uma amostra no discipulado, na terça-feira, que aqui nós vamos ver a sabedoria como se ela tivesse encarnada, como se a sabedoria fosse uma pessoa. Então aqui a sabedoria, ela está apontando para Cristo, Cristo como a própria sabedoria. O Cristo é a encarnação dessa sabedoria que a gente vai ler aqui em Provérbios do 22 ao 36. Olha só que bonito, ó. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Ou seja, essa sabedoria estava antes de Deus dizer, haja luz. Então, desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, olha só desde quando que a sabedoria já estava presente. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os monstros se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo. Olha que lindo isso, irmãos. Para que as águas não transpassassem o seu mando. Que é o que vemos hoje na praia, né? Nós vemos isso claramente na praia. Então a água, ela tem permissão para avançar até determinada distância. E ela não pode mais passar desse limite, porque Deus estabeleceu que ela não passe. Olha só que lindo esse versículo 29. E aí, continuando, quando compunha os fundamentos da terra. Então no 30. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. E aí nós somos transportados para João 1, para o Evangelho de João, o qual nós já lemos, que falava que no princípio o verbo estava com Deus, né? E que o verbo era Deus, né? E que todas as coisas foram feitas por ele.
E aqui está falando que a sabedoria era o seu arquiteto, ou seja, a sabedoria era o próprio verbo que João nos anunciou no Evangelho, no capítulo 1. Então olha só a conexão deste provérbio, desse capítulo 8 de Provérbios, com João 1, quando mais uma vez o Novo Testamento e o Antigo se harmonizam em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Aí nós temos aqui o capítulo 9, do 7 ao 9, que aqui, esse capítulo 9, nós podemos entender ele, só como contextualização, aquilo que o Senhor Jesus diz de não dei pérola aos porcos, não deitai pérola aos porcos. É o mesmo sentido. Olha só o que está falando. O que repreende o escarnecedor toma afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Então está nos advertindo que aquele que nós sabemos que é zombador, que é escarnecedor, que não irá levar a sério a nossa repreensão, que nós não desperdicemos essa repreensão. Porque vai se voltar contra nós. Assim como o Senhor Jesus já tinha advertido no Sermão da Montanha. Não dei pérola aos porcos, para que não voltando contra si vos despedacem. E aí continuando. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e ele te amará. E quem que nós vimos repreender o sábio? O apóstolo Paulo repreendendo a Pedro, né? Ali o apóstolo Paulo tinha consciência que Pedro iria entender a sua repreensão. E aí, sendo sábio, Pedro iria aceitar essa repreensão, iria se converter desse mau caminho, e vida iria ser produzida em Pedro novamente. Então olha aqui mais uma vez, como esse provérbio aponta para essa situação específica de Gálatas. Depois da sequência, por fim, temos o capítulo 14, versículo 31, de Provérbios. Então, 14:31, que diz assim: o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Quem criou o pobre, irmãos? Alguma alma? Alguém aposta quem criou os pobres? Ninguém? Deus, Lê. Aê, muito bem. Isso aí. Então, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, insulta a Deus, mas o que se compadece do necessitado honra. Então, aqui mais uma vez, vamos lá para Cristo, né? Cristo falava que quando alguém vestia o nu, alimentava o faminto, visitava o preso, visitava o enfermo no hospital, na verdade, estava visitando ele. E quando alguém não fazia o mesmo, estava rejeitando ele. Porque nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Então, todo bem que praticamos por próximo, não necessariamente o nosso irmão, mas um ímpio também, qualquer ser humano que nasceu no planeta, que nós direcionarmos o nosso amor para ele, nós estaremos amando por tabela a Deus, diretamente a Deus. E se, em oposto, nós aborrecermos, tratarmos mal irmãos ou ímpios, nós estamos aborrecendo o próprio Deus. Porque ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Então aqui, mais uma vez, uma palavra que remete aos ensinamentos do Evangelho. Então, você vai ver que Provérbios está cheio do Evangelho de Cristo e do Evangelho que o apóstolo Paulo pegou do próprio Cristo e direcionou às outras igrejas. E aqui vamos ver se tem alguma coisa importante de Deuteronômio a ser dita, antes de fazer um resumo rapidíssimo do capítulo 3. Então, então vamos lá, aqui vai ser rápido. Então, Deuteronômio, capítulo 8, do 8 ao 3. Então vamos lá, Deuteronômio 8, do 3 ao 6. Diz assim: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Então é Deus falando para o povo de Israel. Que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Pergunta, irmãos, quem falou essa frase no Novo Testamento? Que nem só de pão viverá o homem,
mas de tudo que sai da boca do Senhor. Vou dar uma dica. Jesus. Contra quem ele falou essa palavra, cá? Você lembra? Jesus. Contra quem? Ele falou em que contexto que ele falou isso? Contra o diabo. Contra o diabo, muito bem, exatamente. Então aqui está falando que chegará um tempo que não haverá nada material que seja capaz de alimentar, de sustentar o homem. Que o homem passará a viver de acordo com o Senhor lhe der em espírito. Então está falando que o corpo uma hora vai perecer, mas existe uma vida que transcende a corrupção do corpo, e esta vida será eterna e será sustentada pelo Espírito do Senhor. Então aqui foi uma palavra que o Senhor Jesus se defendeu de Satanás, querendo induzir a ele que transformasse pedras em pães, naquele contexto que nós vimos em Mateus 4. Mas aqui também é uma profecia de que um dia nosso corpo iria para a corrupção, iria para a morte, mas que viria uma vida que transcenderia essa vida de morte, e que essa vida não poderia ser sustentada por pão físico, mas seria sustentada pelo Espírito do Senhor Deus, pelo Espírito Santo, que é o penhor dessa promessa. E aí, rapidamente, Deuteronômio 9, do 4 ao 6, diz assim: Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de diante de ti, olha só que importante essa parte, não fares no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça é o que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Então eu vou transliterar aqui. É por conta da minha boa prática que o Senhor me resgatou e me perdoou dos meus pecados. E me prometeu a salvação em Cristo Jesus. Então não foi por isso. Entendeu? E aí continuando. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade dessas nações, o Senhor teu Deus a lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Então, não foi pela bondade de Israel que eles entraram em Canaã, mas foi pela maldade dos demais povos, que fez o Senhor os colocar lá. E trazendo para os nossos dias, não foi nenhum dia de santidade que fez o Senhor olhar na terra e falar, nossa, meu servo hoje fez do bem. Eu acho que eu vou direcionar a salvação para ele. Vou abrir a mente dele para que ele compreenda o Evangelho e eu o cure. Porque diz a palavra que não há um homem que faça o bem, nenhum homem sequer. Então todos nós éramos ímpios e o Senhor decidiu, pelo seu próprio Espírito, nos conceder a graça em Cristo Jesus pela sua misericórdia e amor, não havendo mérito nenhum em nós em nenhum momento. Visto isso, que o apóstolo Paulo não fez bem nenhum para ser chamado por Deus, e ainda assim o Senhor o derrubou e o converteu. E o apóstolo Paulo não tinha dado nenhuma amostra de santidade para que o Senhor tivesse feito isso. Aí na sequência nós temos o capítulo 10, versículo 16, que diz, olha só, o que é a verdadeira circuncisão. Então nós vemos lá em Gálatas que eles queriam se circuncidar na carne, né? Para obedecer à lei novamente. Mas olha o que o Senhor pede para nós. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Então o que é endureçar a cerviz? É você puxar para o lado que o Senhor não está te conduzindo. Então, o animal, às vezes, o animal rebelde, você queria conduzir ele num caminho, você trazia a correia para direcioná-lo para cá, e o animal endurecia a cerviz e queria ir para o outro caminho. Então, essa circuncisão que o Senhor espera de nós é que nós tiremos o coração rebelde e desobediente e amolecemos o nosso pescoço e nos deixemos ser conduzidos pelo seu jugo, assim como o Senhor Jesus disse. Né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? E colocai sobre vós o meu jugo, né? Porque o meu jugo é leve, né? O Senhor Jesus falava. Então, é ser conduzido pelo jugo leve do Senhor Jesus e retirai toda essa carnalidade, essa desobediência, esses impulsos para a desobediência na carne e deixar o Senhor conduzir a sua vida, os teus passos, as suas direções.
E aí temos, por fim, capítulo 13, versículos 2 e 3. Então vamos lá. Capítulo 13, versículos 2 e 3. E suceder o tal sinal... Ah, tá. Aqui, ó, vou ler um. Aqui tem que contextualizar. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo... Olha só o que o profeta disse, ó. Vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los. Pergunta, irmãos, foi um bom conselho desse profeta? Não. Não. Por quê? O que esse profeta está ensinando? Porque esses são enganadores. Exatamente. Ele está conduzindo a tal pessoa a adorar um outro Deus que não seja o Senhor. Deus que não existe. Exatamente. Então, Moisés está advertindo ali eles de que haverão profetas, e isso em todos os tempos, no tempo de Moisés, no tempo de Paulo, nos nossos tempos, que trarão profecias, né, que podem se cumprir ocasionalmente ou não, mas o direcionamento para onde essa profecia quer te empurrar vai dizer se ela é de Deus ou se ela não é de Deus. Porque ao ler a palavra do Senhor, que é o que estamos fazendo aqui desde o princípio do ano, desde fevereiro, nós estamos percebendo qual é a vontade do Senhor, o que o Senhor gostaria de nós, o que é aprazível ao coração do Senhor e o que é abominável. Então, se um profeta fizer uma profecia, ainda que ela se cumpra, mas que nos direcione a algo que nós sabemos que o Senhor nos proibiu, nós sabemos que esse profeta é falso profeta, ainda que aquilo que ele falou que iria se cumprir, se cumprisse. Mas o desfecho é importante. Para onde ele quer te levar com isso? Para onde ele quer levar o seu coração? E aqui, no caso, esse profeta queria empurrá-los para a idolatria, a servir um Deus que não é o Senhor. Então, não se maravilhem com qualquer profeta, com qualquer dom que vocês julguem ser um dom extraordinário, mas tentem observar o fim deste dom. Para onde este dom está apontando em seu destino, em seu fim. Então aqui, finalizamos, eu vou rapidamente para Gálatas 3, dar um panorama geral, mas eu diria que a parte mais importante de toda a carta de Gálatas é enorme. Deixa eu ver se eu consigo dar uma resumida muito boa. Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso rapidamente. Então vamos lá. Então no meu resumo, eu coloquei assim, ó, fé versus lei, né? Que é o principal embate. Então a igreja de Gálatas, vocês viram que eles estavam querendo ser salvos pela lei e, portanto, eles estavam invalidando a fé, certo? Eles estavam invalidando toda a empreitada de Paulo em direção a eles. Então eu vou ler as partes principais, vou tentar fazer um resumo rápido, só para dar o sentido. A partir de Abraão, ó. Então, vamos ver. Vamos começar a partir do 6. Então, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, então, lembramos que Abraão creu que Deus ia tirá-lo lá de Harã, né? E ia colocá-lo numa terra, e iria dar um descendente para ele, na velhice dele, e na esterilidade de Sara, e ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, no versículo 7, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, aqueles que creem que Deus pode salvar nós pela obediência de Cristo, não pelas nossas boas obras, esses são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, porque falou, por que isso é verdade? Porque Deus falou para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Se são todas, não são só os judeus, são também os gentios. Então, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aqui, ó. Aí no 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito,
Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então aqui eu encerro com essa parte. A gente cai naquela parte de novo, que fala, beleza, eu não quero, para mim não é suficiente só crer no que Cristo fez. Eu quero ser salvo pelos meus méritos. Então, você vai ter que pegar a Torá inteira e praticar a Torá inteira todos os dias até a sua morte, sem falhar nada, sem falhar um ponto. E o único que conseguiu fazer isso, e por isso que nós temos a vida hoje em nós, foi Jesus Cristo. O único que conseguiu cumprir a Torá em plenitude foi Jesus Cristo. E por isso ele foi sacrifício excelente. Por isso, quando ele foi morto no madeiro, quando ele expirou no madeiro, o Senhor aceitou aquela oferta, porque, como vemos no livro de Levítico, ele não tinha mácula, ele não era coxo, ele não tinha defeito, ele não tinha nada, ele era pleno, ele era completo, ele era limpo, ele era puro. E esse sacrifício foi aceito, e é pela obediência dele, sacrifício foi transferido pela fé no nome dele, e é por essa salvação que somos salvos. Então observem o grande perigo que a igreja de Gálatas estava passando em querer voltar para a lei de Moisés. E aqui eu encerro, vou abrir um tempinho para quem tiver alguma dúvida acerca de um dos 3 livros. Não havendo, irei encerrar. Está dado o tempo. Tefel está dormindo? Já? Irmãos, ficou claro as explicações? Se tiver alguma dúvida, ficou muito claro, principalmente Gálatas? Sim, querido. Maravilha. Então, na ausência de dúvidas, vou encerrar aqui com uma oração. Amém. Pai querido, Pai maravilhoso, entramos mais uma vez diante da Tua presença e oração, mediante o sacrifício, o sangue do Senhor Jesus, te agradecendo, Senhor, mais uma vez essa comunhão maravilhosa, pelos meus irmãos estarem aqui comigo, formando o corpo de Cristo, aprendendo, Senhor, de Ti, através do Espírito Santo, mediando esse encontro, Senhor, nos ensinando, através dos finais do 2 aos Coríntios, através da carta que o apóstolo Paulo enviou às igrejas da Galácia, Senhor. Obrigado também pelo livro de Provérbios, Senhor, que está corroborando tudo o que estamos vendo no Novo Testamento, Senhor, onde os conselhos do Senhor Jesus se harmonizam com os provérbios ali entoados por Salomão, que era batizado com o Espírito Santo, Senhor, e foi inspirado a falar aquelas palavras daquele livro. E também Deuteronômio, Senhor, onde podemos ver os últimos estatutos e diretrizes que o Senhor deu ao seu povo, antes deles tomarem posse a terra de Canaã, Senhor. Eles já estão na eminência, onde estamos lendo, de tomar posse da terra. Eles estão muito próximos de atravessar o Jordão. E podemos ver essas instruções maravilhosas, onde o Senhor, mais uma vez, corrobora com as palavras do Senhor Jesus no Novo Testamento. Então nós vemos plena harmonia entre o Antigo e o Novo. Te pedimos força, Senhor, para mais uma leitura nessa semana que está por vir, Senhor. Virá a carta linda aos Efésios, que terão muitos ensinamentos maravilhosos, Senhor. Já também iremos nos despedir de Deuteronômio e Provérbios. Nos abençoe, nos dê cada vez mais disposição e alegria de ler a Tua palavra, que não nos atrasemos nelas e que estejamos sempre em dia, para que na quinta-feira que vem estejamos todos atualizados e prontos e dispostos a aprendermos mais contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Amém.